Vamos falar de Fla-Flu. Semana de Fla-Flu, tem Fla-Flu no sábado, na verdade, Flu-Fla, né? Fla-Flu de número 435. Vamos falar sobre Iago, sobre a possibilidade dele jogar ou não. Saiu lesionado no último jogo. E aí? Ele atualizou essa situação. Questão de ingressos. Quantos ingressos foram postos à venda? E aí, Gabriel, vai ter um setor misto ou não? Tudo isso será respondido aqui nesse vídeo. Além disso também, Egídio e também terceiro uniforme, atualizações sobre isso. Roda aí a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e estou aqui para poder falar com você. Sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. O link que tá no primeiro comentário aqui embaixo é o link da 1xBet. Se você não foi lá fazer um cadastro e foi lá dar uma olhada, eu não vou nem falar nada aqui não vou nem comentar, mas vai lá ver a odd que tá para Fluminense e Flamengo. Vai lá. E ver se não vale a pena apostar. Detalhe, tá? Fui fazer essa pesquisa aí, depois vou destrinchar aqui mais. Mas ver se não vale a pena apostar de que o Fluminense vai ter o seu ano com mais vitórias na história em Fla-Flus. Dentro de um ano, né? A gente já venceu lá em janeiro por 2-1, já venceu depois por 1-0 gol de Julião e depois por 1-0 gol de André. Se a gente fizer as 4 vitórias, né? E você pode ir lá na 1xBet, que é o link que tá no primeiro comentário, para ir lá fazer essa aposta, a gente chega a 4 vitórias, um empate, uma derrota, não tem mais Fla-Flus até o final do ano, e a gente empata com 1946, 1938 e 1971 como os anos mais vitoriosos em Fla-Flus no sentido de vitórias, né? 71, onde foram 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, então vai ser difícil superar isso realmente. Enfim, vai lá, 1xBet, o link tá aqui na descrição, no primeiro comentário. Aí se você viu alguém botando, o vídeo começa em 2.00, diz ele que ele perdeu uma informação relevantíssima, tá? Você não viu isso em lugar nenhum até agora, não. Vamos embora para as notícias. Bem, começando com terceiro uniforme. Já fiz aqui um vídeo que saiu nessa terça-feira, hoje é quarta, nessa terça-feira, falando sobre o terceiro uniforme, falando sobre a possibilidade desse uniforme ele vai ser cinza, né? Cinza com alguns detalhes. Até peço perdão porque eu falei que o Santos ainda não tinha lançado. O Santos já lançou, sim, o seu terceiro uniforme, também com aquele mesmo modelo de desenhos meio abstratos e tal, com a diferençazinha de cor e um detalhe do clube, né? O da Chapecoense a gente viu o A do Chapecoense aqui no meio, o do Grêmio a gente viu o escuro do Grêmio por aqui, o do Santos também tem detalhes assim. Então, assim, deve ser nesse mesmo modelo, o uniforme do Fluminense, que é cinza com grená. Bem, e o ponto é a notícia do Netflu de que o terceiro uniforme, como eu até falei aqui, né? Eu não falei no sentido de notícia, falei no sentido de análise, de que a notícia que eles têm é de que será lançado entre o dia 15 ou dia 16 de novembro. A informação até eles dizem, né? Dizem de onde veio a fonte, de uma pessoa ligada ao marketing do Fluminense. Planeja iniciar as vendas dia 15 ou 16. Lembrando, o Fluminense joga contra o Palmeiras, eu até comentei também essa possibilidade, né, de estrear esse uniforme contra o Palmeiras, se bem que é um jogo difícil, tem time que não gosta de estrear uniforme em jogo difícil para depois não falar que o uniforme dá azar, etc. Mas lembrando, o Fluminense joga contra o Palmeiras no final de semana do dia 13, dia 14, né, ou um dia ou outro. E joga contra o Juventude no meio de semana do dia 17. Então, há a possibilidade, só que contra o Juventude, o Fluminense provavelmente não poderia jogar com uniforme cinza claro, porque a camisa do Juventude é uma camisa branca e verde, então poderia confundir. Então, imagino eu que comecem as vendas ali, não dia 15 de novembro, acho muito difícil começar as vendas num feriado, né? Então, diria eu que talvez comecem as vendas ali no dia 16 ou no dia 13, e a estreia da camisa deve ser também por isso. A informação do Netflu é dia 15 ou 16, acho bem difícil, confesso, a informação deles, a apuração deles, mas acho bem difícil que comecem a vender num feriado nacional de proclamação da República. Vale ainda o destaque, a camisa, como eu já falei, é cinza, com o escudo grená. Se você quiser saber mais detalhes, vê o vídeo anterior que saiu aqui no Raiz Tricolor. O vídeo anterior não, 2 vídeos atrás. Só olhar aqui nos vídeos do Raiz Tricolor. Outra notícia agora sobre Egídio. O jogador recebeu sondagens e não ficará no clube em 2022, diz a matéria também do Netflu. Egídio, além de ter essa certeza, né, de que já não veste mais a camisa do Fluminense em 2022 porque o seu contrato não será renovado, a matéria diz que Egídio está recebendo sondagens. Assim, isso só é relevante
Se essa afirmação é 100% verdadeira, de que seu contrato não será renovado, a informação das sondagens, pra mim, tá? Pra Gabriel do Amaral Brito, passa a ser relevante, porque eu não tô nem aí de onde Egídio vai jogar no ano que vem, né? No caso de Egídio é diferente do caso de Nenê. Por quê? Porque Egídio não pode transferir para outro time da Série A, nem da Série B, né? Nem para lá para fora, porque as janelas estão fechadas e já acabou a inscrição para os campeonatos da Série A e Série B, pelo menos seria onde Egídio jogaria, e Série C também, né, claro. Então, assim, nesse caso, Egídio vai jogar, entre aspas, né, vai ser funcionário ali do Fluminense pelo menos até dezembro. Não sei, assim, se ele chegou a ser citado pelo técnico Marcão, até diz aqui na matéria, mas eu confesso que eu não vi ele muito deixando em aberto, não. Marcão tá cozinhando em banho-maria ali o caso de Egídio, claramente ele não pode falar, olha, ele não vai renovar e a gente achou melhor não botar ele pra jogar. Não vinha muito bem e agora a gente achou melhor. Ele claramente não pode falar isso, então tem deixado esse detalhe. Como eu já falei, né, Egídio recebendo sondagem. A sondagem chega normalmente para quem? Para o representante do atleta. Então, o representante do atleta, quem é? Eduardo Duran, que já deu algumas entrevistas ao Netflu, especificamente ao Paulo Brito, para falar até mesmo de Egídio, inclusive falando sobre renovação, né? Fazendo uma pressão ali na diretoria de renovação. Ninguém procurou a gente, hein? A gente tem muito mercado, hein? O Fluminense não tá querendo procurar. Enfim, eu nem me preocupo com o futuro dele, não, pô. Egídio joga em qualquer time do Brasil. E acredito que jogue Série A ano que vem também, tá? Não acredito que vá pra uma Série A alta, uma Série A Libertadores, mas não acho que Egídio, caso fique no Brasil, e é o que eu acho que deve ficar, porque tem filha nova e tal, enfim, vai acabar ficando. Não acho que vá para um Atlético Mineiro, pro Flamengo, até mesmo Fortaleza, etc. Mas acho que vai para um Atlético Goianiense, para um Coritiba subindo, vai para um time desses de meio de tabela, que não é estranho a gente ver em 10º colocado no Brasileirão também, não. Enfim, isso a gente vê para ano que vem, como eu falei, recebeu sondagens, não pode deixar agora o Fluminense, vai receber salário até o final do ano e provavelmente não jogará. Não sei se é notícia boa ou ruim ele não jogar, né? Pra fechar, a gente fala de Fla-Flu. Isso porque o Fluminense divulgou os detalhes da questão dos ingressos. Eu fiz um vídeo aqui nessa terça pela manhã, explicando como seria a questão para sócios, das vendas para sócios, e agora a questão dos ingressos para o público em geral, e não só os ingressos, né? Mas muita gente estava curiosa, inclusive eu, porque como imprensa eu preciso seguir o mesmo protocolo dos torcedores, que era do protocolo de Covid, como que vai ser pro Fla-Flu 435. Bem, segue o protocolo do jogo contra o Atlético Goianiense. Ou seja, quem está em dia com a vacina já tomando as 2 doses, ou as 3 doses, né, caso você esteja na idade que já deveria ter tomado, quem está com esse ciclo vacinal completo, não precisa de vacina. Não precisa de teste. A testagem continua obrigatória, continua precisando fazer um teste de antígeno ou PCR para quem não completou o ciclo de vacinação obedecendo ao cronograma instituído pela Secretaria Municipal de Saúde do seu próprio município. Ou seja, se você ainda não tem, vou resumir aqui, se você não é idoso, né? Você é uma pessoa de idade ali padrão, e você não tomou as 2 doses, faça o teste. Se você já tomou as 2 doses, que é até o meu caso, tenho 26 anos, já tomei as 2 doses, só levar a questão dos documentos. Aí vem, enfim, todo aquele problema de impressão e etc. Cara, isso tudo, acessa o site do Fluminense, lê ponto por ponto, pra você não ter dúvida, porque cada caso é um caso, e aí quem vai comprar em Laranjeiras, aí compra pela internet, enfim, pra você entender certinho. O ingresso já começou a ser vendido nesta quarta-feira pro público em geral, já tinha começado na terça para os sócios, né? Mais cedo para os sócios. Como que vai funcionar a divisão lá dentro, Gabriel? Torcida mista. Gabriel, você, por exemplo, que sua namorada é flamenguista, como é que você faria para ir com ela? No caso, minha esposa agora, né? Não tem setor misto. Vai ter setor do Fluminense, setor sul, onde compraram os sócios, etc, etc, etc. E no site do Fluminense fala daqui, setor norte, torcida visitante, só com inteira para os não sócios, de R$80, e meia entrada para os não sócios, R$40, e todos os sócios do Flamengo pagarão o preço de meia entrada de R$40. É isso, ok? Visitante no norte, Flamengo no norte,
Fluminense no Sul bem separadas, saídas completamente diferentes. Não vai ter setor misto na Leste. O setor Oeste é meio que misto, né? Porque é o Maracanã mais, mas aí é uma outra situação, é aquele que você paga um buffet e etc. Ok? Quer saber aonde faz exame? Gabriel, tem que ser no exame credenciado de novo? Exato. Vá lá no site do Fluminense, tem a listinha com os locais dos testes. E falando em Fla-Flu, a gente vai falar de Iago Felipe. Isso porque o jogador que foi quem deu entrevista nessa terça-feira, entrevista coletiva, e era um jogador que poderia preocupar a torcida do Fluminense por ventura de uma lesão ali, de repente, enfim, de se complicar em algo relacionado a isso, mas já que ele saiu lesionado, né, no jogo contra o Atlético Paranaense, porém, aparentemente não preocupa. Vamos ouvir uma declaração de Iago Felipe pra gente encerrar esse vídeo aqui. Eu até te peço desculpas caso eu venha a ser repetitiva, mas eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira delas é sobre o seu tornozelo, como é que você ficou, você acabou saindo no último jogo, e a outra é falar um pouquinho mais do Fla-Flu. Tiveram muitos jogos, né, bem como você disse esse ano, o Fluminense enfrentou muitas vezes o Flamengo e pode ser o 4º jogo com vitória do Fluminense. Eu queria saber de você, apesar dessa discrepância toda de investimento e do momento muito bom que o Flamengo vive, qual a importância, né, para vocês do Fluminense poder ganhar o 4º clássico seguido em cima deles esse ano? Obrigado. Nada. Tá perdoada, não tem problema nenhum ter caído aí. A nossa aqui também caiu na hora de iniciar, então tá tranquilo. E quanto ao tornozelo, está tudo bem. É o mesmo ainda daquela lesão que eu sofri lá no jogo do Barcelona, da Libertadores, então volto. Deixar claro aqui, repetir a frase de Iago, aparentemente ele não trocou o tornozelo, ainda é o mesmo tornozelo. Tornozelo, está tudo bem. É o mesmo ainda daquela lesão que eu sofri lá no jogo do Barcelona, da Libertadores, então volta e meia incomoda um pouco ainda, mas não vai preocupar pro clássico. Mesmo pé, né? Já respondi algumas perguntas assim sobre o clássico e assim... Não preocupa então, feliz em poder tá disputando mais um, né? A importância que é, independente de momentos que cada um vive, independente de situação física. Campeonato assim à parte, um clássico, né, que a gente sabe a importância que é não só para o nosso torcedor, mas aqui para o nosso ambiente, para o nosso dia a dia, que é vencer um clássico, para a sequência do campeonato. Então nós estamos muito preparados e muito concentrados para esse jogo, para a gente fazer um grande Fla-Flu. É isso, reconhece, sabe que é importante até mesmo para eles terem um ambiente de trabalho mais tranquilo, uma vitória nesse Fla-Flu. Que eles tenham um ambiente de trabalho mais tranquilo e a gente tem uma semana ótima na semana que vem. Enfim, volto depois da hora do almoço ali mais ou menos com um vídeo interessante, beleza? Até a próxima, valeu!